Nesse próximo final de semana nós vamos comemorar a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é a morte na sexta-feira, pela contagem do judeu, né? Na sexta-feira, e a ressurreição de Cristo no domingo. Todo cristão comemora esse feriado de Páscoa, e a Páscoa é algo que o mundo todo, o cristão, comemora uma vez no ano. Mas o evangélico, nascido de novo, o crente, nós comemoramos todos os dias. Inclusive na Bíblia, em 1 Coríntios 11, Jesus diz: fazei isso em memória de mim. Então toda vez que você ceia na igreja, né, que tem a ceia geralmente uma vez por mês na igreja, você está comemorando a Páscoa. Você está comemorando a morte e ressurreição de Jesus. Você está comemorando aquilo que Deus fez por você. Mas a pergunta que não quer calar, né? Nós temos aí o feriado da Páscoa e o comércio, ele sempre pega uma carona, né, em alguns feriados para dar uma aquecida nas vendas. Nós vamos ver que o coelho é um mamífero, ele não põe ovo. Ele é um símbolo da Páscoa porque ele é o primeiro animal que aparece depois de um longo inverno. O coelho, como o urso, ele hiberna. Mas ele é o primeiro, ainda tem o gelinho ali, tá, né, derretendo. O coelho é o primeiro a aparecer. Então eles pegaram isso como assim um símbolo de renovação, né, de ressurreição para uma nova etapa. E o ovo de Páscoa, o rei Luís VII, ele voltou de uma cruzada e foi recebido com uma grande festa. Então eles fizeram muitos chocolates, né? E aí eles pegaram isso e colocaram, a partir do século XII, como uma grande comemoração, né, de renovação, como eles falam, e colocaram o ovo de Páscoa para a alegria das crianças. Agora a pergunta que não quer calar: o crente pode comer ovo de Páscoa? Se você for olhar nas Escrituras, em 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 5, fala exatamente sobre isso. Se nós atentássemos mais para a palavra, a gente sofreria menos. E sabe, queridos, o ovo de chocolate é o ovo de chocolate. A barra de chocolate é a barra de chocolate. Qual a diferença entre a barra de chocolate e o ovo de chocolate? É só o formato. Mas é feito do mesmo cacau, é feito com o mesmo processo, só muda o formato. Então vamos ao que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nos últimos tempos muitos esfriariam, apostatariam da fé. Esses muitos é dentro da igreja. Ele está falando do não cristão, ele não está falando do não crente, ele está falando do crente dentro da igreja. Porque eles vão se associar e eles vão seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E aí ele vai desenvolvendo o que são essas doutrinas de demônios. E uma delas é essa doutrina que estimula a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que creem. Amados, tudo foi Deus que criou. O chocolate Deus criou. A manteiga lá, o açúcar, tudo que vai no ovo de Páscoa, a obra-prima foi Deus que criou. Até o homem que faz o ovo de Páscoa foi Deus que criou. E ele continua que todo o alimento foi criado por Deus, porque tudo que Deus faz é bom. E nada, eu vou repetir, hein? E nada, depois você olha lá, 1 Timóteo, capítulo 4, e nada é recusável quando recebido com ações de graças. Por quê? Isso eu acho top, o versículo 5. Porque pela palavra e pela oração é santificado. Então, se tem demônio naquele ovo de Páscoa, meu querido, levanta aquele ovo, agradece: Senhor, obrigado, eu amo chocolate e esse ovo está delicioso. Vai secão para todo lado, mas não fica no ovo de Páscoa. Sabe, na sexta-feira santa também não se come carne, porque Jesus, na própria palavra ele diz: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Então, isso não está na Bíblia. São doutrinas que não estão na Bíblia. São doutrinas de homens, são doutrinas de demônios, são doutrinas de religião, de tradição, mas não está nada nisso na Bíblia. Então,
compra ovo de Páscoa para o seu filho. É comércio, tudo bem, isso não vai afetar a nossa salvação, o nosso crescimento na fé, isso não vai afetar em nada. Quando eu recebo, eu oro e é santificado. Se tem alguma consagração ali, não vai ficar, porque Deus é maior do que tudo, do que todos, de qualquer demônio, qualquer consagração que se faça. Então, o crente não tem problema algum em comer ovo de Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa, comércio, nós comemoramos aquilo que depois do nascimento de Jesus é uma das coisas mais importantes, que é realmente a finalização, sabe? A chave de ouro do plano de redenção que Deus tinha para nós. O homem estava perdido, o homem estava sem Deus, sem comunhão com Deus, e Deus vem traçando um plano, e o clímax desse plano é na Páscoa, vamos dizer assim, onde Jesus iria entregar a sua vida e iria entregar o seu corpo pelos nossos pecados. No corpo de Cristo nós somos curados, nós somos, temos saúde divina, e no seu sangue nós temos comunhão de novo com Cristo. E no domingo, a grande alegria do cristão, porque tem gente que só comemora a morte. Jesus não está na cruz, ele saiu daquela cruz. E no domingo, a grande festa da ressurreição, porque quando ele ressuscita, ele leva o sangue dele, ele paga a nossa dívida, agora nós somos filhos de Deus, redimidos, felizes, livres da maldição, da morte, da enfermidade, da miséria. Isso é a Páscoa. E o ovo de Páscoa, diante dessa grandiosidade, é algo tão insignificante, uma sobremesa que você pode ou não comer. É o chocolate que você come todos os dias. Só que nesse final de semana está em forma de ovo. Isso não vai atrapalhar o seu crescimento, isso não interfere na sua salvação. É apenas algo comercial, que você entra se você quiser, a escolha é sua. Mas eu indico um bom ovinho de Páscoa gostoso, não vai fazer mal para ninguém. Um cheiro no coração, espero que isso tenha edificado a sua vida, tenha feito você pensar, porque crente pensa, crente não fica dentro de uma caixa. A palavra sempre vai nos levar, vai nos confrontar e nos levar a crescer, a avançar. Nós não podemos ficar presos por essas coisinhas diante de algo tão grandioso que é a Páscoa. Amém? Um cheiro no coração, eu amo vocês.